Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Que bom estar com vocês essa noite. Nós estamos no nosso segundo culto, né? Tivemos nosso culto pela manhã, foi muito bom. Eu até brinquei com eles, eu falei, se vocês estão aqui, que vocês não foram viajar como eu, né? Então acredito que é o mesmo, que amanhã está aí o feriado, muitos emendaram, foram passear, tiveram o seu tempo de descanso, de férias. Tudo isso é muito bom, mas também ouvir a palavra de Deus, ela nos edifica, ela nos traz paz, ela nos enche de alegria, gozo e certeza de que o Senhor está no controle das nossas vidas. Por isso, nessa noite, queridos, nós começamos domingo passado e hoje, nessa noite, nós vamos continuar com o tema. Eu peguei essa semana passada, hoje pela manhã e agora à noite, para falar um pouco a respeito da vida de Jonas. De toda a história de obediência, de todo esse momento de Jonas em ouvir a voz de Deus e viver o grande dilema, que é um dilema que todos nós vivemos, entre obedecer e não obedecer. Ou eu obedeço a voz de Deus ou eu não obedeço. É interessante que não existe uma terceira opção, de obedecer ou não. E eu gostaria de, bem rapidamente, passar sobre aquilo que eu falei na semana passada, hoje pela manhã e agora à noite, para nós darmos a introdução. Bem, queridos, nós falando a respeito de Jonas, eu mencionei a princípio que Jonas, ele era um profeta de Deus, um profeta escolhido pelo Senhor para falar com um determinado povo. Deus o escolheu, Deus o tirou da sua nação, Deus tratou do seu coração e continuou a tratar, para que ele cumprisse a vontade de Deus sobre aquilo que ele desejava. O mais singular em tudo isso é que Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar, a sua multiforme graça de trabalhar. E nós muitas vezes não compreendemos em perfeição, obrigado, Jaque, não entendemos em perfeição como Deus trabalha. Mas por isso eu gostaria de descrever para você como Deus trabalhou na vida de Jonas. Como foi na vida de Jonas. E certamente a vida de Jonas vai ser uma grande lição para nós. Começando no capítulo 1 de Jonas, capítulo 1, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo lá. Você vai no Antigo Testamento, Amós, Obadias, Jonas. No capítulo 1, do verso 1, ele diz assim. Esse não é o nosso texto ainda, é só relembrando o texto que nós lemos. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai para a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O desfecho disso, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles até Tarsis, para longe da presença de Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, te louvar por esse momento na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, por tudo aquilo que o Senhor já falou, ó Deus, através do louvor, através do tempo de oração, agora através da tua palavra. Que a tua palavra, ó Deus, possa entrar e penetrar no nosso coração, na nossa vida, e trazer a Deus algo transformador, ó Pai. A Tua palavra é libertadora, a Tua palavra ela traz aconchego, refrigério para a nossa vida, e esse é o desejo, esse é o pedido, é a nossa oração, o nosso clamor, que o Senhor se revele a nós, ó Deus, pela Tua verdade e maravilhosa palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu grande amor, em nome de Cristo Jesus, amém. Queridos, o texto de Jonas, a história de Jonas, ela é uma história, eu posso dizer que intrigante. Por quê? Porque ele é intrigante? Porque ela é desafiadora. Porque, semelhante a muitas outras histórias nas Escrituras, nós vemos uma atitude pelo qual Deus intervendo no coração do homem e despertando o homem para fazer algo que não é da vontade do homem. E esse foi um dos pontos que nós batemos. Servir a Deus nem sempre é fazer aquilo que está no nosso coração.
Os planos de Deus são diferentes do nosso, o pensamento de Deus são pensamentos muito maiores do que os nossos, e nós limitamos a Deus no nosso mundo, no nosso contexto, na nossa circunstância, na nossa vida. Só que Deus é muito mais do que tudo isso que nós podemos imaginar. Coisas que Deus permite hoje na nossa vida, atitudes que Ele mesmo gera na nossa vida, tem um fim diferente, para um fim diferente, para um propósito diferente, que nem sempre, ou na maioria das vezes, nós não entendemos o propósito de Deus. Deus age de uma maneira soberana. Deus, com a sua destra fiel, rege esse mundo e rege todas as circunstâncias, com o seu poder e graça, e de uma forma maravilhosa, sem que nada se perda. Nós muitas vezes não entendemos isso. Nós encontramos e vemos num tempo de crise, num tempo difícil, nós vemos e encontramos alguns momentos o nosso coração tentado a pensar que Deus falhou em alguma coisa, que Deus deixou de ver as criancinhas passando fome lá na África, num país muito pobre, lá numa cidade assim absurda. Parece que nós temos a mente tendenciosa a acreditar que Deus permitiu que aquelas milhões de crianças no Afeganistão, na Síria, viessem passando por tudo isso, e nós nos perguntamos, onde está Deus que não viu tudo isso? Cadê Deus que os olhos de Deus não atingiram, não enxergaram isso? Aí conflitando com o nosso coração e com o nosso mau coração, com o nosso coração pressuposto e cheio de entendimento errôneo, dizendo, se Deus de fato existisse, ou se Deus de fato fosse bom, por que Deus permitiria tal coisa? E quando temos tal afirmação, nós estamos tirando, se assim é possível dizer, das mãos de Deus o senhorio de todas as coisas. Ou nós tiramos, ou nós acreditamos em acidente nessa vida. Deus fechou os olhos e não viu o que aconteceu com as crianças. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, o Deus que nós cremos, é um Deus que de uma maneira sobremodo grandiosa, e que a nossa mente humana não consegue compreender, Deus tem administrado e cuidado de todas essas coisas. E uma permissão de Deus aqui hoje, é para um fim que nós não entendemos. Quando Deus chegou e chamou o profeta Jonas, no primeiro capítulo, falando, Jonas, se dispõe e vai para a terra que eu vou te mostrar. E eu quero que você anuncie a palavra ali. E é óbvio que nós entendemos, e depois no capítulo 4 ele vai falar, Senhor, eu reneguei de ir, porque eu sabia que o Senhor, como é um Deus de misericórdia, se aquele povo se arrepender, o Senhor vai perdoar. Você está dizendo, Deus, que esse povo que se encontra em Nínive é um povo que se rebela ao Senhor, mas se eu for e anunciar a palavra, eles vão se arrepender. Por isso eu vou fugir. E esse foi o entendimento, porque no capítulo 4 ele descreve isso. Mas o que nós precisamos entender, o que foi das mensagens anteriores é, Deus falou com Jonas e Jonas não quis cumprir. Jonas simplesmente fugiu da presença de Deus. E Jonas falou, Deus, eu não vou. Eu vou tomar um barco diferente, de um lugar diferente, e de vez de ir para Tarsis, de vez de ir para Nínive, eu vou para Tarsis. E lá eu vou seguir minha vida. E por favor, me dá liberdade para fazer isso, Senhor. Só que com Deus não funcionam as coisas dessa forma. No capítulo 2, no final do capítulo 1 diz, que quando ele entrou no barco, toda aquela tempestade que se achegou e veio sobre aquele barco, ao ponto daqueles homens que eram pagãos, que estavam dentro do barco, começaram a arremessar coisas para fora, porque eles acreditavam que de alguma forma eles precisavam aliviar o barco, para que o barco não viesse a estourar, não viesse a pique. Isso não resolvendo, eles começaram a perguntar um para o outro, viu, o que você fez para que um Deus do céu tivesse tanta fúria e tivesse batendo de uma maneira tão violenta no mar? E eles começaram a questionar um ao outro, e de repente Jonas, o responsável, estava no porão, embaixo, deitado, dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Foram até ele, perguntaram quem era ele disse quem era, e ele falou que ele era o servo do Deus vivo, e aí eles tiveram a certeza de que ele estava fugindo da presença de Deus, e Deus de alguma maneira estava buscando. Ao ponto deles chegarem desesperadamente, o texto nos diz, o capítulo 1, para você ler na tua casa depois, que eles procuraram de alguma forma remar até a terra, chegar até a terra firme, e eles não conseguiram.
E de repente Jonas vira para ele e fala: faz o seguinte, então me peguem, me lancem, me joguem para fora no mar, porque assim vai acalmar. E eles continuaram não querendo fazer isso. Um bando de pagão que não conhecia Deus começou a clamar a Deus, porque viu a situação daquele lugar, a situação da tempestade. Eles olharam para o alto céu e viram a mão de um Deus poderoso regendo e permitindo tudo aquilo. E de repente, como um ato de obediência, eles pegaram Jonas e jogaram Jonas. E os últimos versículos do capítulo 1 diz que o mar naquele mesmo instante cessou. Do mesmo modo que eles pegaram Jonas, ele tocou a água, ele caiu no mar, aquelas águas se tornaram tranquilas. Mas o texto diz que no capítulo 2, e nesse primeiro capítulo nós falamos a respeito da desobediência. Falamos o como muitas vezes a desobediência ela gera na nossa vida problemas. A desobediência gera na nossa vida não problemas somente na nossa vida, quando fugimos da presença de Deus, mas gera problema na vida daqueles que estão conosco dentro do barco. Falamos daquele que estando conosco e navegando conosco acaba sofrendo por causa do tratamento que Deus está fazendo em nós, que de alguma forma serve também de tratamento para outros, porque foi isso que aconteceu. E como quando nos entregamos a Deus, as coisas cessam, porque foi assim que aconteceu. Mas o texto diz que Jonas, conhecendo todas as coisas, ele foi lançado sobre a água. E dentro da teologia existem alguns campos teológicos e uma linha muito perdida, posso dizer assim, conhecido como os liberais. Eles acreditam que esse capítulo 2 que eu vou falar para você foi apenas uma maneira romântica de dizer que Jonas estava perto da morte. Mas eu não quero cair nessa linha não, misericórdia cair nessa linha. Acredito na literalidade das escrituras. Jonas foi jogado sobre as águas, e Jonas foi literalmente, sem metáfora, sem parábola, absolutamente nada disso. Ele foi engolido por um grande peixe. Se as escrituras assim diz assim, eu creio. E fé não tem nada a ver com razão. Fé é fé, fé é crença, fé é a certeza de um monte de coisa que você não está vendo, seus olhos não estão vendo, mas é algo que é testificado no teu coração. E escritos antigos dizem, além das escrituras dizem que quando ele caiu e ele foi para o grande peixe, para dentro do grande peixe ali, que foi hoje de manhã, eu preguei isso. Quando Jonas, capítulo 2, verso 1, quero ler alguns versículos com vocês. 1,17, vamos voltar um pouquinho. 1,17 diz assim: deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Após ele ser jogado, aquele mar acalmado, e Jonas foi parar no ventre do peixe. Durante 3 dias e 3 noites ele passou ali todo tipo de situação. E aqui descreve a oração de Jonas. Jonas abatido, Jonas sofrendo, Jonas angustiado, e ele começa dizendo assim: então Jonas dentro do peixe, do ventre do peixe, orou ao Senhor, tudo que era para ele ter feito lá, no começo. E ele começa dizendo assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, no ventre do abismo, gritei e ouviste a minha voz, pois me lançaste no profundo do mar, dos mares, e a corrente das águas me cercou todas as tuas ondas, e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse: lançado estou diante dos teus olhos, e tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a lama, o abismo me rodeou, as algas enrolaram na minha cabeça. Desci às profundezas dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. O Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalece a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento, eu te ofereci sacrifícios, e votei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Verso 10. Falou, pois, ao Senhor, ao peixe, e ele vomitou Jonas
na terra. O texto nos diz, ainda como forma introdutória, o texto diz que depois desse momento onde Jonas é lançado, Jonas é engolido, e ali ele tem um momento de oração. O que chama atenção nos escritos antigos é que historiadores dizem que esses 3 dias teve um propósito. Esses 3 dias não foi simplesmente como ser tragado e viver ali por algum momento, algumas horas e ser jogado para fora. Ele passou 3 dias, aonde alguns escritos dizem, estudiosos, alguns pessoas que estudaram, que viram toda a biologia marinha, disse que ele não simplesmente ficou ali sem ar, se alimentando daquilo que de restos, mas também o seu líquido que havia dentro do peixe gerava queimaduras profundas em Jonas. Foram 3 dias de angústias, foram 3 dias de sofrimento dentro de um peixe. Eu mencionei hoje ainda a mesma conotação do que quando o apóstolo Paulo, ele está ali indo para a ilha de Malta, ele está indo atravessando o mar, e ali naquele momento o barco de Paulo, e junto com outros prisioneiros, ele chega a vir a pico e arrebentar e a quebrar. E de repente, eles ali correndo de um lado para o outro, se segurando da onde podiam, e eles chegaram em terra firme. E quando eles chegaram em terra firme, alguns maltenses estavam ali vendo aqueles homens chegando na ilha, e de repente, quando o apóstolo Paulo, eles ajuntam uma fogueira para o apóstolo Paulo e para outros que estavam ali, outros prisioneiros, se esquentarem daquela travessia. Paulo, ele chegou e ele foi mexer num graveto e ele recebe uma picada de uma cobra. Preste bem atenção nessa história. E o texto nos diz que os maltenses ficavam olhando para Paulo, e olhando, esperando só que ele inchasse e morresse. De tão grande era o sofrimento. E naquele momento, quando nada disso aconteceu, Paulo, ele faz uma oração. E eu acredito que foi a mesma oração que Jonas fazia, enquanto ele estava no ventre do peixe. Paulo, ele faz uma oração pedindo a Deus para que rompesse o dia, para que o dia saísse logo. Mas agora eu quero perguntar uma coisa para você. Por acaso precisamos nós, eu e você aqui hoje, nós precisamos pedir, ou orar, ou dobrar o nosso joelho daqui a pouco, pedir, Deus, faça-me romper o dia? Por acaso não seria isso natural? Passar às 6, 10 horas da noite, 5 da manhã, 6, e de repente o sol nasceu, lindo e maravilhoso, você orando ou não. Mas existem noites que elas são mais profundas. Existem noites onde os minutos, onde as horas não passam. Elas são intermináveis, porque o sofrimento é demais. E Paulo orou quando ele não aguentava mais. Paulo, ele clamou a Deus quando não havia mais força, não havia mais fôlego. Ele falou, Senhor, esses minutos, essas noites que eu tenho passado, têm sido terríveis demais. Agora eu fico imaginando Jonas, naquele sofrimento, naquela angústia. Não era oração só de dia, não era oração só à noite, pedindo para Deus romper o dia, romper a noite, para que o seu tratamento passasse, para que ele compreendesse a voz de Deus. E eu me arrisco a dizer, irmãos, que nós vivemos em tempos e vivemos situações na nossa vida, onde muitas vezes essa tem sido a nossa oração. Temos orado a Deus para Deus romper o dia, para Deus vir acelerar os dias da nossa vida, porque parece que as coisas não andam, parece que o tratamento que Deus tem permitido na nossa vida é duro demais, parece que nos queima demais, parece que não só como Jonas, ora falando que ele sente como se tivesse algas enroladas no seu pescoço a ponto de morte. Existem momentos na nossa vida onde a dor, a incerteza da vida, ela é tão grande que ela nos joga em estado depressivo, onde não conseguimos discernir a vontade de Deus e o que Deus quer para a nossa vida. Mas uma coisa eu quero ousar dizer para você nessa noite. Como eu disse pela manhã, nós muitas vezes olhamos e os nossos olhos começam a vislumbrar e buscar lugares e portos seguros.
É muito normal nós encontrarmos esses textinhos bobinhos de Facebook. Fulano de tal é meu porto seguro. Fulano de tal é meu porto seguro. A minha conta é meu porto seguro. O meu trabalho é meu porto seguro. E o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a segurança dele está em alguma coisa ou em alguma pessoa. Só que eu quero falar para você, meu irmão, que a nossa segurança, o lugar seguro para nós não é uma pessoa. O lugar seguro para nós não é onde a gente acha que a gente tem estabilidade. O lugar seguro não é onde a gente acredita que as coisas estão indo muito bem, obrigado. O lugar seguro que nos deixa preparado para o dia bom, o dia mau, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é estar em Deus, é confiar em Deus, é descansar em Deus. E o ventre do peixe, ainda que o momento de dor, ali era o lugar mais seguro que Jonas poderia estar. Talvez podia falar, não, mas se ele estivesse em Tarsis, você quer saber o que é Tarsis realmente? Tarsis era um lugar como uma metrópole, onde tudo era possível, onde a riqueza corria, onde as coisas aconteciam. Era talvez para nós a nossa Avenida Paulista, para os americanos Nova York, Wall Street, seja lá o que for. Talvez para Jonas o lugar que ele lutou, que ele olhou, que ele desejou estar, que lhe ia trazer segurança, era aqueles lugares. Mas naquele momento de tratamento, o lugar mais seguro que Deus falou para Jonas era o ventre do peixe. Porque era ali, e foi ali que Deus pôde trabalhar no coração de Jonas. A questão, e o que eu falei hoje pela manhã é, aonde Deus precisa nos colocar para nos trabalhar? Aonde Deus precisa nos enfiar? Porque nós estamos dando problema para os outros, as pessoas estão sofrendo por causa da nossa desobediência, os filhos sofrem por causa da desobediência, o marido sofre por causa da desobediência da esposa, a esposa sofre por causa da desobediência do marido, é uma desobediência geral, é o que nós vemos, é tentando fugir, é tentar sair da presença de Deus, é ao ponto de nós esquecermos que nós ouvimos a Deus e que Deus tem nos chamado para a sua maravilhosa graça, para andar com Ele, para caminhar com Ele, para estar com Ele, e Deus vai fazer o que for necessário para tratar do teu coração e do meu coração, e se necessário, seja aqui ou qualquer lugar, se necessário Deus te colocar dentro de um ventre de peixe para trabalhar no teu coração, Deus vai pôr, você acredite ou não, porque Jonas poderia contar depois, mas sabe como que eu fiz para obedecer a Deus? Eu fui parar num ventre de peixe. Talvez as pessoas falem, que isso? Hoje a gente fala, as pessoas torcem o nariz, não acreditam. Hoje a gente fala sobre Noé, quando Noé construiu aquela arca, as pessoas zombam, será? É uma metáfora, pastor, larga a mão de ser tonto. Porque a palavra de Deus diz que as coisas de Deus são loucura para os homens, mas para aqueles que creem é poder de Deus. A diferença é que Deus ele tem feito de todas as suas formas para trabalhar no nosso coração, sabe por quê? Porque nós acreditamos que a finitude da vida é estar aqui e aos nossos 60, 70 anos. Só que a nossa vida ela é muito mais do que isso. A palavra de Deus diz que a nossa vida é 60, 70, passou disso é enfado e canseira. Mas a minha vida e a sua vida não é isso aqui. Nós fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, do Cristo Redentor, para que vivêssemos com Ele na eternidade. Só que isso não é evangelho hoje, do reino de Deus aí fora. O evangelho de hoje é o evangelho, venha viver essa boa vida aqui, não importa como. As propostas são muitas, as oportunidades que você tem é muitas. Arrependimento, ventre de peixe, tratamento, para com isso, pastor. Eu quero mais é as bênçãos e as vitórias. Se sermos tratados é uma grande vitória. Se sermos tratados e levados para o céu. Eu sempre gosto de deixar claro que Cristo não morreu na cruz do Calvário. O Senhor ele não levou, ele não recebeu aquela lança, não foram aqueles espinhos, não foram os pregos no seu pulso, não foram todos os seus sofrimentos, todo o seu castigo para nos fazer próspero.
todo o seu sofrimento, tudo que ele passou foi para nos trazer salvação, para nos dar o direito da vida eterna, da vida além desta vida. Porque seria muito efêmero, seria muito pequeno Jesus se limitar e morrer na cruz do Calvário para dar uma boa vida para a gente, para dar um carro novo, para dar uma casa nova, para fazer você feliz no casamento, dizendo que tudo vai ser maravilha. Quer servir a Deus, você vai ter problema no casamento. Quer servir a Deus, você vai ter adversidade todos os dias, contra as armadilhas do diabo levantando contra a tua vida. Quer servir a Deus, você vai ser perseguido dentro do seu trabalho. Quer servir a Deus, amigos vão virar as costas para você. Quer servir a Deus de uma maneira que precisa, você vai ver muita gente dando as costas para você. Porque o Evangelho é isso que produz. O Evangelho não produz crentes frouxos, ao ponto de dizer, eu aceito tudo. Tá bom, beleza. Porque se você tem um amigo e sabe que o seu amigo está adulterando, você como cristão, você tem a responsabilidade diante de Deus de falar, meu irmão, isso está errado, cara. Se você sabe que fulano de tal está fazendo, se chegou para você isso, está sonegando, está fazendo isso e aquilo, é responsabilidade sua, chegar no amor do seu irmão, do jeito que Deus te dá, se chegar, irmão, isso está errado, irmão. Porque tudo isso precisa ser diferente na nossa vida. Se não somos diferentes com o mundo, daquilo que o mundo é, se isso pode ser uma normalidade para o mundo, para nós é anomalia. Mas tudo isso ainda foi capítulo 2. Foi aquele momento, e eu não vou me estender muito com a minha palavra, mas foi o capítulo 2, foi o capítulo, sabe do quê? Foi o capítulo onde ele estava ali clamando, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo para que Deus, Senhor, eu estou aqui no ventre do peixe, sentindo que eu estou morrendo. Mas de repente, Deus ouviu a oração dele, e Deus faz com que aquele grande peixe vomite. Capítulo 3. O verso 2, 10 que nós lemos, falou pois o Senhor ao peixe, e ele vomitou na terra. E aí o nosso trecho, veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Alguns de nós, daqueles que não conhecem o texto todo, já vibra. Opa, maravilha! Ele foi, ele obedeceu. Vamos ficar aqui até o próximo domingo, a gente vai ficar nessa expectativa que ele obedeceu de coração arrependido. Mas não foi bem assim a história. Mas tudo bem, vamos entender dessa forma e nesse momento. E, portanto, hoje, a mensagem, o tema central da nossa mensagem é a realidade do verdadeiro arrependimento. Ele ouviu, Deus falou com ele pela segunda vez, Jonas, vai para Nínive. E o texto nos diz, os primeiros textos diz que ele foi. E ele foi e anunciou. E eu estava pegando de um pastor que eu gosto muito de ler, Steven Lawson, um dos seus livros, ele diz a respeito do arrependimento. Ele fala o seguinte: arrependimento é a tristeza de coração pelo pecado, a renúncia ao pecado e o compromisso sincero de abandoná-lo e de andar em obediência a Cristo. Quero novamente reler para que você compreenda o pensamento dele, que vai de encontro àquilo que nós vamos falar. Arrependimento é a tristeza de coração pelo pecado e a renúncia ao pecado e o compromisso sincero em abandoná-lo. Abandonar o quê? Pecado. E andar em obediência a Cristo. A primeira coisa que nós precisamos entender dentro desse texto é que sem arrependimento é impossível nós compreendermos. Eu falei isso na sexta-feira, culto de edificação de família, a respeito de arrependimento, perdão, pedido de perdão, liberar perdão.
sobre a necessidade que nós, como cristãos, precisamos ter de nos arrepender. Esse evangelho que nós fomos chamados é o evangelho do arrependimento. O evangelho de Cristo é o evangelho do arrependimento. O Senhor não busca adeptos que simplesmente confessem Ele como Salvador, mas que não entendam dentro de si que há uma necessidade de arrependimento. E arrependimento é talvez a mesma conclusão que Steven Lawson disse a respeito. É uma dor profunda, é uma tristeza de coração pelo pecado. Por saber que aquilo foi feito, foi errado. E que agora você precisa assumir um compromisso de obedecer a Deus, de obedecer a Cristo. O estado de arrependimento é um estado gerado por Deus dentro das nossas vidas. Mas talvez você possa falar para mim, pastor, mas eu faço algumas coisas e muitas vezes eu não sinto arrependimento. Eu sei que tem algumas coisas erradas na minha vida que eu preciso me arrepender, mas eu não consigo. É mais forte do que eu. É muito mais forte, ele grita dentro de mim. Eu não consigo, eu olho para a cara e vem dor, vem um monte de coisa, vem coisas que... E eu não consigo. O arrependimento ele é gerado dentro da nossa vida, dentro do nosso coração pelo Senhor. Mas como que ele é gerado? Quando nós nos aproximamos do Senhor. Conforme nós nos aproximamos de Deus, aproximamos da Tua Palavra, aproximamos dEle em oração, Deus ele encontra dentro de nós, encontra em nós, uma maneira um canal para falar aos nossos corações. Quando há arrependimento, quando chegamos diante de Deus falando, Senhor, eu sei que tem coisas que precisam ser mudadas na minha vida. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor me ajude. E talvez possa falar, pastor, mas essa oração não é uma oração de poder, é uma oração, muitas vezes talvez eu esteja falando de boca para fora. Mas tem que haver dentro do teu coração um desejo de arrependimento. Você precisa analisar e ver aonde vai chegar a sua vida. E uma coisa que nós vamos ver no próximo capítulo, no capítulo 4, Jonas, ele saiu, ele foi fazer a vontade de Deus, mas sem arrependimento. O que gerou Jonas a ir, a fazer, a anunciar, não foi arrependimento. Foi a circunstância que ele foi colocada por Deus. Foi o momento em que ele estava, Jonas, ele estava numa situação sem saída, onde a única coisa que ele poderia fazer naquela hora, tá bom, Deus, eu faço o que o Senhor quer. Só que Deus não quer, tá bom, Deus, eu faço o que o Senhor quer. Tá bom, Deus, eu sirvo aí por mais meio ano, por mais um ano. Tá bom, Senhor, eu vou na igreja. Tá bom, Senhor, eu faço isso. Tá bom, Senhor, eu faço aquilo. Deus não quer isso. Deus nunca buscou isso. Deus não buscou servos, Deus não buscou auxiliadores, Deus não buscou ministros, Deus não buscou auxiliares, Deus não buscou obreiros. Deus não busca servos para falar, Deus, tá bom, eu faço. Ah, bom, Deus, não tem quem faça, então eu faço mais uma vez. Deus busca pessoas que entendem que o relacionamento com Deus é tão verdadeiro, onde ele entende a vontade de Deus e ele se dispõe com alegria em fazer a vontade de Deus. E o que fez aqui Jonas tomar essa decisão, porque afinal de contas, ele estava dentro do ventre do peixe. Afinal de contas, nós passamos por uns apertos na nossa vida, como eu falei de manhã. O ateu é ateu até chegar na beira de um precipício. Na hora que ele tiver meia dúzia de cara forte, troncado, falando, vou jogar você para fora, até esse ateu não vai deixar de ser ateu rapidinho. Não vai sobrar nem o A do teu. Na hora ele vai clamar a Deus e falar, Senhor, tem misericórdia e me livra dos gorila aí de trás, Senhor. Sabe por quê? Porque essa é a nossa vida. Essa é a fragilidade humana, quando se vê diante da finitude da sua vida, quando tudo está pronto de acabar. Quando ele falou, Senhor, tá bom, eu vou, porque ainda carregava no seu corpo marcas do tratamento de Deus. Ele tinha acabado de sair de um tratamento de Deus. E ele fez. Mas o capítulo 4, que é o próximo domingo, vai falar sobre isso. Eu vou falar sobre o verdadeiro arrependimento.
Mas como eu disse, ele estava no ventre do peixe. Imagine como era isso. Mas sabe o que o texto diz? Eu quero que você continue lendo comigo. Versículo 4, capítulo 3, verso 4. E começou Jonas a percorrer a cidade e o caminho de um dia. E pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, Jonas começou a pregar, anunciar, e durante 3 dias, falando dos 40 dias de tratamento que o Senhor faria, da maneira que Deus trabalharia com aquele povo. E olha o que a palavra de Deus diz, no capítulo, verso 5. Os ninivitas creram em Deus. E proclamaram um jejum e se vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou a notícia ao rei de Nínive, e ele também do seu trono tirou as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou sobre cinzas. Estamos falando de um povo, estamos falando de um rei, que ambos creram. E o profeta não creu. O profeta fez porque precisava ser feito. Não houve arrependimento. Aqui o texto nos diz que essa é a ação de quem se arrepende. O povo, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e se vestiram de pano de saco. Ou seja, um ato de humilhação, eles se humilharam na presença de Deus. Eles se lançaram na presença de Deus, se humilharam. E olha o que o texto continua dizendo, e os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, a cidade inteira. E chegou essa notícia ao rei, aquele que dominava todas as coisas, e ele também se vestiu, ele se levantou do seu trono, tirou todas as suas vestes reais, e cobriu-se de pano de saco, e sentou-se sobre cinza. O rei, com toda a sua imponência, ele se humilhou. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado real, que seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem levem ao pasto, nem comam, nem bebam, nem sejam cobertos de pano de saco, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais. E proclamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que havia nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus a se arrepender e se apartará do seu furor da ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram e se converteram do seu mau caminho, e Deus, o texto diz, se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não o fez. Queridos, houve um arrependimento profundo dos habitantes de Nínive. O povo ouviu e se arrependeu e foi sincero. O rei, esse rei da Síria, ele também, visto isso, ele se arrependeu e proclamou um decreto real dizendo, todos os homens, grandes e pequenos, todos os animais vão se vestir de panos de saco e vão também fazer um jejum. E nós vemos que aquela nação, ela caiu de joelho, pedindo para que Deus tivesse misericórdia deles. E o texto diz que Deus, naquele momento, mudou a sentença de morte daquele povo por causa do ato de arrependimento. Quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 23, verso 19. Números 23, lá no comecinho da Bíblia, no Pentateuco. Números 23, verso 19. Todos acharam, amém, irmãos? (23:19) diz assim: Deus,
não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? É esse texto, irmãos. Talvez fale para mim, pastor, mas calma aí, agora eu peguei uma discrepância nas escrituras. Tem alguma coisa errada aí agora, pastor. Porque nós lemos em Números, na instituição da lei, falando que Deus não se arrepende. E o texto diz que Deus se arrependeu de ter decretado a morte, que Deus não fez, que Deus simplesmente mudou. Existe algo que a nossa mente não consegue compreender. Na realidade, quem mudou aqui não foi Deus. Na realidade, aqui quem mudou foi o povo. Quem mudou aqui foi o rei. Deus simplesmente usou de misericórdia. A misericórdia de Deus é a marca do Senhor. A graça de Deus, a bondade de Deus, ela tem excedido todo o que é meio de entendimento da nossa mente. E quero ser mais específico com isso. Se toda vez que Deus nos corrigiu, se toda vez que Deus nos disciplinou, se toda vez que Deus nos chamou a atenção, Deus nos punisse por causa do nosso ato de desobediência, certamente nenhum de nós estaremos aqui para contar a história. Aquele povo se arrependeu, aquele povo voltou-se a Deus, e Deus simplesmente estendeu a sua misericórdia e graça, mais uma vez, sobre aquele povo. E foi exatamente isso que demonstra no capítulo 4, depois, a revolta de um homem que chegou para Deus e falou: Deus, Senhor, por isso que eu não queria vir aqui. O Senhor me mandou dizer que esse povo morreria, eu fugi, porque eu não queria dessa mensagem, porque eu sabia que no final das contas, esse povo ia se arrepender, e o Senhor ia perdoar. Isso não é atitude de alguém que realmente se arrependeu de alguma coisa. E para isso, querido, existe algo que eu simplesmente acho fantástico. É que Deus, o nosso Deus, é um Deus de segundas oportunidades. E algumas vezes Ele age de terceira oportunidade, de quarta oportunidade. Só que nós não sabemos até quando Deus vai ser longânimo com nossas vidas, ao ponto de dizer: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Essa segunda oportunidade foi depois do ventre do peixe. Essa segunda oportunidade foi depois de ele ter sido marcado. A única coisa que essa vida sabe fazer em nós é nos marcar. São marcas, são feridas, são coisas que a todo custo têm sido um instrumento da parte de Deus para tratar do nosso mau coração. Ninguém aqui, querido, tem um coração privilegiado. Nem aquele que não sai do asilo dos velhinhos, ajudando, colocando a comidinha na boca deles. Nenhum de nós escapamos do nosso mau coração. E a graça de Deus, ela tem se revelado num coração mesmo assim. Essa oportunidade de, mesmo em meio a tantas dificuldades que temos passado, o Senhor sempre está falando: eu ainda estou falando com você, e faça isso. Obedeça, se arrependa. Quando Jonas proferiu as palavras, aqueles homens caíram de joelho. Aqueles homens se humilharam diante de Deus, reconhecendo que aquilo que ele falava não era de homem, era da parte de Deus. E eles se prostraram diante de Deus e mudaram as suas atitudes. O que Deus ele tem buscado em nós não é nós simplesmente entendermos que é a palavra de Deus, mas é o cair de joelhos, é mudar de postura, é tomar uma atitude diferente. É entender o rumo que nós estamos dando para a nossa vida. Você já parou para analisar o rumo que você está dando para a tua vida?
Eu sempre digo isso, eu tenho procurado conversar com alguns irmãos, eu falo, irmãos, isso nós aprendemos numa faculdade, isso aqui, tudo a gente precisa pôr um target, tudo a gente precisa pôr um alvo, tudo a gente precisa pôr uma meta, e a gente corre desenfreado, cego olhando para aquilo. Mas nós tiramos os olhos de Cristo, nós tiramos os olhos daquele que pode fazer ser real todas as coisas da nossa vida. E a partir do momento que nós tiramos os olhos de Cristo, nós perdemos também a audição, não conseguimos ouvir, e nós entramos em barcos furados. E de repente a gente novamente, por tentar fugir, caímos em barco furado, numa embarcação que vai nos jogar para o mar. E de repente a gente está com água no pescoço e perguntando, mas será que Deus existe mesmo? Porque essa água no pescoço, calma aí. Será que a água no pescoço não é fruto da desobediência? Ou o problema tudo é com Deus? Eu torno a dizer, irmãos, esse negócio de a gente colocar nas costas de Deus tudo, o Senhor é todo soberano e Cristo levou sobre as suas costas. Cristo levou sobre as suas costas. Por isso não existem mais desculpas para nós. Por isso o Senhor nos chama e nos faz o convite todos os dias para viver com Ele de uma maneira singular, de uma maneira diferente, de uma maneira onde há arrependimento no nosso coração e obediência à sua voz. A maior demonstração que um cristão foi regenerado em Cristo Jesus é a sua obediência irrestrita, a sua obediência cativa a Deus. Quando ele obedece a Deus. Ah, pastor, mas quer dizer que eu não vou falhar, que eu não vou errar? Com certeza, a sua vida inteira você vai errar e vai falhar, mas os teus olhos nunca podem sair do autor e consumador da vossa fé, que é Cristo Jesus. Os nossos olhos não podem se perder. Nós não podemos perder o foco, nós não podemos perder com as coisas dessa vida, a um ponto de eu entendo que muitos falam, mas pastor, esse é o momento, pastor, eu faço agora, eu não vou fazer mais. Puxa, como isso é, como dói, irmãos. Muitas vezes a gente conversa com irmãos e aconselhamento, e você está conversando com uns, e eles falam, pô pastor, olha, eu estou com 35, 40, agora eu tenho que fazer dar certo a minha vida, porque se eu não fizer agora as coisas não vão acontecer. E muitas vezes a minha vontade é pegar, abrir a cabeça no meio, e falar, querido, não vai ser você que vai mudar. A gente acredita que nós podemos dar um rumo para a nossa vida, que tolice nossa. Que tolice quando a gente acredita que nós temos poder nas nossas mãos para escolher acordar amanhã. Ah, não, eu vou querer, calma aí, deixa eu pensar. Amanhã eu quero acordar cedo. Ah, amanhã não, amanhã eu acho que amanhã é dia de ir para a glória do Senhor, eu não quero mais viver essa vida. Ah, não, amanhã eu não quero que chova. Não recai sobre as nossas mãos o poder de qualquer uma dessas coisas. Está sobre a mão daquele que fez todas as coisas, que criou todas as coisas. Sabe por que Deus me conhece, te conhece mais do que qualquer pessoa? Deus me conhece mais do que conhece do que minha esposa me conhece, do que os meus filhos me conhecem, do que os meus amigos me conhecem, porque Deus me fez. Sabe quem te conhece mais do que todas as coisas? Não é seu marido, aquela coisinha, a gente troca olhares, a gente já se entende coisa nenhuma, entende o que quer. Porque o coração do homem é um labirinto. É só Deus que esquadrinha o interior, é só Deus que olha a profundidade, é só Deus que conhece e cutuca e sabe aonde tem que trabalhar. É só Deus que conhece aquilo que precisa ser mudado na minha vida, para eu ser um melhor marido, para você ser uma melhor esposa. Só que se não há arrependimento, pastor, mas eu não consigo. Se não há um gastar de vida com Deus, em oração, em buscar a Deus, nós nunca vamos entender a vontade nem a plenitude do Espírito sobre a nossa vida. Não conseguiremos. E Jonas, eu encerro dessa forma, Jonas, ele estava ali, ele passou por fases da vida dele, fases de desobediência, onde ele disse não para o Senhor, fases de tratamento, fases que ele gerou tratamento na vida de outras pessoas, sendo desobediente, fases de sofrimento, fases de angústia profunda, fases de depressão, ao ponto de dizer que as algas estavam sobre o seu pescoço, ao ponto de morte, mas fases de alívio, mas fases também de consequências do tratamento de Deus.
fases de obediência, mas não de sinceridade. Ele foi para Nínive, pregou, se arrependeram, o rei se arrependeu, mas no final de tudo, ainda não é o final, mas no final desse trecho nosso, sabe o que aconteceu? Ele ficou bravo com Deus. Senhor, não devia ter me mandado não, porque o Senhor teve misericórdia daquele povo nojento, aquele povo asqueroso, aquele povo que se dobrava a outros deuses. Você teve misericórdia deles. Aí ele sai desgostoso, senta debaixo de um lugar. Cenas dos próximos capítulos. Não vou falar para você hoje não, só domingo que vem. Isso não é gancho para pegar você para domingo que vem não. Se quiser você pode desvendar toda a trajetória lendo o livro de Jonas. São apenas 4 capítulos que fala tanto ao nosso coração. Pastor, qual a lição para nós? O que nós deveríamos aprender hoje? O que precisa ser de ensinamento para nós? Que obedecer a Deus é muito mais do que você fazer aquilo que Deus quer. É você entender o desejo do coração do Senhor e fazer com amor. Nós não fomos chamados para fazer de qualquer forma. O Senhor não te chamou para você ser um servo de qualquer forma. Sabe, pastor, eu ando meio desanimado, eu vou servir do jeito que dá, tá bom? Não, não tá bom. Não tá bom porque você não está fazendo para mim. Se fosse para mim, leve do jeito que você quer. O problema é seu. Quer empurrar com a barriga? Vai, anda assim, ó. O problema é seu. Mas o seu compromisso não é comigo. O seu compromisso não é com a PIB Rio de Deus. O seu compromisso não é com uma placa. O seu compromisso não é com você aqui nessa igreja. O seu compromisso é com o autor e criador da vida, aquele que te chamou, aquele que resgatou, aquele que olhou para você ainda, viu um dia pobre, pecador, nu, miserável, largado de lado, que te chamou para a maravilhosa luz e tem te chamado e quer você, é com ele que você deve o compromisso. Se você acha que as migalhas que nós damos para Deus, em vista daquilo que ele fez na cruz do Calvário é suficiente, tá bom. Aí eu só quero pedir para você, pelo amor de Deus, leia os 4 evangelhos. Se o evangelho não fizer nada para você, queime o evangelho. Ponha fogo nele. Ou ponha fogo no teu coração, porque o teu coração não tem mais jeito. Porque nós vemos os 4 evangelhos. Nós vemos ali Jesus morrendo, Jesus tendo a paixão, Jesus cuidando, Jesus tratando, Jesus fazendo todas as coisas. Para quê? Para ter um povo segundo o seu coração. E só nós, se nós somos segundo o coração da mídia, se a gente é segundo o coração da Globo, se a gente é segundo o coração do PT, se a gente é segundo o coração do PSDB, se a gente é segundo o coração sei lá de que raio, a gente é, então tem algo muito errado com a nossa fé. E o nosso cristianismo é vago. Se nós temos um compromisso em simplesmente chegar na igreja, cruzar as perninhas lá e falar, foi bom, demorado um pouco, pastor meio enrolão, ficar lá falando lá, isso, aquilo. Não, querido, seu compromisso não é comigo, não é. Sabe por quê? Porque eu sei daqui, saindo daqui, eu sei quem eu sou em qualquer lugar. Eu sei quem eu sou na segunda-feira, eu sei quem eu sou na terça-feira, eu sei quem eu sou na quarta-feira, eu sei quem eu sou sozinho, eu sei quem eu sou na frente de um computador, eu sei quem eu sou quando a minha esposa não está por perto, eu sei quem eu sou quando eu estou viajando, eu sei quem eu sou em Cristo. E o que o Senhor nos chama para ser e para saber quem nós somos em Cristo.